Então, pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouco com você sobre fator de potência, tá? A gente vai estar vendo ali, provavelmente, duas aulas ali sobre esse assunto aqui, né? Eu vou estar dividindo em duas partes ali, onde primeiramente eu vou falar mais sobre o conceito de fator de potência, né? A questão da divisão das cargas ali, lineares, não lineares, né? O que causa o baixo fator de potência. A gente vai ver um pouco de equacionamento também, né? Por caso do onde a gente tem cargas lineares e cargas não lineares. E na segunda parte do vídeo eu vou estar mostrando para vocês ali algumas medidas ali algumas formas de medição e correção do fator de potência ali, baseado em recomendações que eu encontrei na literatura, né, sobre fator de potência. Então, começando com a parte do conceito do fator de potência, tá? Matematicamente falando, o fator de potência ele é a potência ativa, né, a potência média dividido pela potência aparente consumida da instalação. Então, potência aparente, a definição é V eficaz vezes I eficaz. O fator de potência ele pode ser escrito dessas duas formas aqui, né? P sobre S, ou simplesmente P dividido por V eficaz vezes I eficaz consumido da instalação, né? Como a gente tem aqui duas unidades de potência, né? Watt e volt-ampere, o fator de potência é uma grandeza adimensional, né? E isso daqui é independente da forma de onda, né? Isso não precisa ser só necessariamente para o caso senoidal, que é mais comum, mas isso daqui é uma definição, né? Válido para qualquer outra forma de onda que eu tenho. Em especial ali para o caso não linear que a gente vai ver depois, né? O fator de potência ele é um número ali que fica entre 0 e 1, né? Ele pode ser maior ou igual a 0 ou menor ou igual a 1, né? Porque a potência ativa, o valor máximo dela vai ser igual ao valor da potência aparente, né? Quando o fator de potência for 1. Quando o fator de potência for menor que 1, a potência ativa vai ser sempre necessariamente menor do que a potência aparente, né? Então, o que representa esse número aqui, né, do fator de potência, esse número adimensional aqui? Ele representa uma medida do aproveitamento da energia elétrica consumida de um determinado aparelho elétrico, né? Porque os equipamentos elétricos eles têm ali um fator de potência nominal, ou então pode ser o fator de potência de um conjunto de equipamentos, né? Por exemplo, de uma instalação elétrica, né? Se o fator de potência ele for igual a 1, né, toda a potência consumida é útil, o aproveitamento energético é máximo, né? Como eu falei, nesse caso aqui a potência ativa, nenhuma potência reativa é consumida, né? Nenhuma potência de distorção também é consumida, então a gente só tem P, né? O S é igual ao próprio P, o fator de potência é 1. Né? O aproveitamento energético é o máximo da instalação. A energia reativa ela não é convertida em calor, luz, som, movimento, né, força motriz, no caso dos motores, mas ela é fundamental para o funcionamento dos transformadores e máquinas elétricas na produção dos campos magnéticos, né, que servem para acoplar e transferir energia nos circuitos magnéticos, né, proporcionando o funcionamento dessas cargas aqui. Então, embora a potência reativa ela não seja, né, convertida nessas grandezas aqui, né, calor, som, luz, movimento, né, isso aqui só tem relação com a potência ativa, né, com esse P aqui. A potência reativa ela ainda é necessária, sempre vai ser necessária para proporcionar o correto funcionamento ali das máquinas elétricas dos transformadores, né? Falando um pouco das questões normativas que a gente tem para as instalações elétricas, né? Se a gente consultar a resolução 414 ali da ANEEL, ela me diz aqui que o fator de potência, né, o FR indutivo ou capacitivo, tem um limite mínimo permitido para as unidades consumidoras do grupo A, né, as que recebem ali em alta tensão, no valor de 0,92. Se ficar abaixo de 0,92 ali, a instalação elétrica do grupo A ela é penalizada aqui com essas duas parcelas aqui, né? Que é a parcela de energia reativa e da demanda reativa, demanda de energia reativa ali que tu está consumindo, né? Então energia aqui e potência, né? Onde o cálculo é feito através dessas expressões aqui, para quem quiser um detalhamento maior ali é só consultar ali, né? O que significa cada termo desses aqui na resolução 414 da ANEEL. Então o fator de potência ele é um negócio ali que tem que ser, um fator que tem que prestar atenção ali quando a tua instalação for do grupo A, né? Se for do grupo B, baixa tensão, não é cobrado, né? Fator de potência, mas se for uma instalação ali industrial ou comercial de grande porte ali, que normalmente é alimentada ali dentro do grupo A, de alta tensão, tem que observar ali o fator de potência ali e implementar ações ali para correção do fator de potência caso ele esteja abaixo de 0,92, né? A forma de faturamento ali da potência da demanda, da energia e da demanda reativa ali das instalações elétricas, ela pode ser de duas formas, né? A forma mensal, né, que usa o fator de potência médio ali registrado no mês, né? Se na média do mês o fator de potência ficou menor que 0,92, então a instalação ela paga ali essas duas parcelas aqui referente à demanda e energia reativa, né? Esse método ele está sendo gradativamente substituído pelo método horário, que é essa forma aqui, né? Porque para a concessionária esse método aqui ele não é vantajoso, né? Porque pode ser que tu fique uma boa parte do tempo ali com o fator de potência bem menor que 0,92 e na outra parte do tempo tu fique bem acima, né? Mas nessa parte que tu ficou muito abaixo ali, isso é prejudicial para a concessionária, né? Então esse aqui é o modelo de faturamento antigo, né? Que é utilizado em instalações ainda que tem um medidor analógico, mas a forma de medição horária, a mais nova ali,
ela mede o fator de potência de hora em hora, né? Esse método ele é mais atual e empregado em instalações elétricas que já usam o medidor de energia digital, né? As expressões mostradas anteriormente são referentes a esse sistema aqui, né? Então essas duas expressões aqui, elas são referentes ali ao método método de faturamento na forma horária, né? Bom, falando um pouco agora sobre as cargas, tá? Que geram um baixo fator de potência ali, as cargas que diminuem o fator de potência, elas podem ser classificadas em dois tipos, né? Cargas lineares e não lineares. Entender qual tipo de carga está causando baixo fator de potência é fundamental para escolher como será feita a correção do fator de potência, né? Se vai ser utilizado o banco de capacitores, filtros ou alguma outra medida, né? Uma mistura dos dois, por exemplo, ali. Então, para isso é necessário entender ali quais os tipos de carga ali que tu tem na tua instalação elétrica, né? As cargas lineares, tá? A definição delas ali, basicamente, elas vão estabelecer uma relação linear entre tensão e corrente, né? Não distorcendo a forma de onda de tensão ou de corrente. São basicamente as cargas RLC, né? As cargas puras, né? Que não tem nenhum elemento não linear, que não tem diodos, por exemplo, não tem elementos de chaveamento, né? E a característica das cargas lineares é que elas apenas defasam ali os sinais, né? Por exemplo, o capacitor e o indutor, eles defasam a corrente elétrica em relação à tensão. É isso que causa a diminuição do fator de potência, né? Porque justamente o fator de potência ele diminui ali de forma proporcional à defasagem angular entre tensão e corrente. Então, quanto maior a defasagem angular que tu tiver aqui entre tensão e corrente, né, considerando ali a faixa entre 0 e 90 graus, né, que é a faixa ali que uma carga pode defasar, que é a faixa máxima ali que uma carga linear pode defasar, né, a tensão em relação à corrente, né, seria 90 graus. Então, quanto maior esse defasamento angular, menor vai ser o fator de potência, né? Se o defasamento angular é máximo, é 90 graus, então o fator de potência ali ele é zero, né? Porque tu tem ali uma carga puramente indutiva ou capacitiva. Mas normalmente tu tem o que a gente chama de uma mistura ali das cargas RLC, né? Numa instalação elétrica. Então a correção do fator de potência nesses casos aqui, se a tua carga for capacitiva, a tua correção do fator de potência vai ser com banco de indutores. Se a tua carga for indutiva, a correção vai ser com banco de capacitores, né? E na prática, o que acontece, né, o que ocorre na prática é como as cargas das instalações elétricas elas são predominantemente indutivas, né, principalmente ali pela utilização de motores elétricos, ali, reatores de lâmpadas. A correção do fator de potência na prática ela é feita com um banco de capacitores, então, né. Aqui a gente tem o caso do triângulo do fator de potência, né, que é utilizado ali no caso linear e senoidal, onde a gente tem a potência aparente, né, dada em kVA, a potência reativa ali se houver consumo ou entrega de potência reativa, né, se houver uma parcela capacitiva ou indutiva, né, na instalação elétrica, e aqui o ângulo do fator de potência, que é o ângulo entre a potência aparente e a potência ativa, né. O fator de potência nesses casos aqui, onde a instalação elétrica ela recebe ali uma forma de onda senoidal e a carga ela é linear, o fator de potência é simplesmente o cosseno do ângulo que tu tem aqui entre a potência aparente e a potência ativa, né. Que também pode ser obtido aqui através do arco tangente ali da divisão da potência reativa dividido pela potência ativa. Então, se tu não tem a potência aparente, mas tem a potência reativa e a potência ativa, tu pode descobrir o fator de potência fazendo o cosseno do arco tangente ali dessa parte aqui, dividida pela parte real, né, pela parte ativa. Bom, falando um pouco das cargas não lineares agora, tá? As cargas não lineares, elas distorcem as formas de onda de tensão ou corrente, né? Pois introduzem harmônicas ou um valor médio ali, né? Que é um valor CC ali na forma de onda da tensão ou da corrente. O fator de potência ele diminui nesse caso justamente pela inserção dessas harmônicas do valor médio, né? Porque o valor eficaz de uma corrente elétrica, né? Que pode ser calculado por essa expressão aqui, né? Se eu tiver todas as harmônicas da corrente e o valor médio aqui que é o I0, quanto mais harmônicas eu tenho na minha corrente, maior o valor eficaz dela, né? E essas harmônicas, de ordem superior, ali, a primeira harmônica, geralmente elas não vão estar contribuindo com a entrega de potência útil, então elas não precisariam estar na corrente elétrica, né? Considerando que eu tenho uma tensão de alimentação senoidal, né, que é a maior parte dos casos ali, a gente recebe da concessionária uma tensão senoidal, com normalmente um baixo índice, né, de distorção harmônica, né, não é uma senoide perfeita, mas para a gente considerar no nosso estudo aqui, se a gente considerar que a gente está recebendo uma senoide de tensão perfeita aqui, né, uma senoide de 60 Hz, e a nossa corrente elétrica está dessa forma aqui, ela está distorcida, né, por causa de alguma carga não linear, o que acontece é que essa carga não linear ela vai introduzir novas harmônicas ali na corrente elétrica, né, e como eu falei, novas harmônicas aumentam o valor eficaz da corrente, e como a gente viu aqui no primeiro slide aqui, o fator de potência ele é dado por essa expressão, né, se eu tenho o valor eficaz da corrente elétrica aumentado, né, maior, menor vai ser esse número aqui, né, o fator de potência, então as cargas não lineares, por elas inserirem essas harmônicas extras ali na corrente, elas vão aumentar o valor da corrente e vão diminuir o fator de potência, né?
Então aqui mostra o exemplo aqui dessa corrente elétrica consumida por essa carga não linear aqui, ela é composta por uma série de Fourier, onde tem uma série de harmônicas aqui, e só a harmônica que transfere potência útil, aqui nesse caso, né, onde a tensão ela é puramente senoidal aqui de uma harmônica, só a harmônica de corrente da mesma frequência aqui da tensão aqui, né, ou seja, a harmônica de corrente de primeira ordem é que vai estar entregando potência útil. Ou seja, todas as outras aqui só vão estar contribuindo para aumentar o valor eficaz da corrente, né, para dar origem ao que a gente chama ali de potência de distorção. Portanto, elas diminuem ali o fator de potência. Quando a gente tem esse caso de cargas não lineares, né, aquele nosso tradicional triângulo de potências ali, ele vira um tetraedro de potência, né, onde a gente tem ali uma nova dimensão, que é essa dimensão aqui, ó, a terceira dimensão aqui do meu sistema aqui, que é o sinal de distorção, né. Ele vem aqui de todas essas outras harmônicas aqui de ordem superior, né, que não contribuem para a potência ativa, mas que também não pode ser chamado de potência aparente, porque a potência aparente ela é entregue ali por tensões harmônicas da mesma ordem, né? Aqui, como a gente tem uma tensão só de 60 Hz aqui, a gente tem harmônicas de várias ordens aqui, a potência de distorção ela é basicamente entregue por todas essas harmônicas aqui de ordem superior, né? 180, 300, enfim, todas que eu tiver aqui, compondo o espectro dessa corrente aqui. Então elas dão origem a esse sinal aqui, essa terceira dimensão aqui da figura aqui, que é o sinal de distorção, tá? Então, o que a gente observa aqui desse tetraedro, né? Se eu não tivesse esse sinal de distorção aqui, a minha potência aparente ela seria simplesmente esse pontilhado vermelho aqui. Mas quando eu tenho esse sinal de distorção aqui, eu ganho uma nova dimensão e a minha nova potência aparente ela passa a ser essa curva vermelha aqui, né? Que é maior do que, tem um comprimento aqui maior do que essa pontilhada aqui, né? Que é para o caso linear. Então, a minha nova forma de calcular a potência aparente ela vai ser essa daqui, né? Minha potência aparente é igual a raiz, né? Do P ao quadrado mais o Q ao quadrado, né? Que são dessa dimensão aqui. Do triângulo aqui original aqui das cargas lineares, mais essa parte aqui do sinal de distorção aqui, que é de todas as outras harmônicas, né, que ele entra aqui como chamado D, né. Então o fator de potência para cargas não lineares ele ganha uma nova expressão, né, ele vira, em vez de ele ser simplesmente o cosseno aqui da defasagem entre a tensão e a corrente, como eu tenho as harmônicas aqui, ele acaba virando esse termo todo aqui. Então o fator de potência ele é o fator de distorção, que é essa parcela aqui, vezes o fator de deslocamento, que é esse cosseno aqui da defasagem angular entre a tensão e a corrente, né, da mesma ordem, por isso aqui tem o 1, que isso aqui é só válido para tensões e correntes da mesma ordem, no caso da fundamental aqui para o nosso estudo aqui. Esse fator de distorção aqui, ele me relaciona aqui a corrente elétrica que eu tenho da fundamental, né, da harmônica fundamental, dividido pelo valor eficaz da corrente aqui, considerando todas as harmônicas, né, inclusive o valor médio se houver. Das cargas não lineares, a gente pode dividir elas aqui em 3 categorias, né, que são essas 3 aqui. Então a primeira categoria ali de equipamentos com características operativas de arcos voltaicos, né, como fornos a arco, máquinas de solda, assim por diante. Categoria 2 ali os equipamentos com núcleo magnético saturado, tais como reatores, transformadores de núcleo saturado, né. O transformador ele pode apresentar ali uma saturação, principalmente se a tensão elétrica ali com qual ele for alimentado for superior à tensão nominal de alimentação dele, né, o que pode acontecer às vezes de madrugada ali, a tensão sobe muito, e aí tu pode criar ali um certo nível de saturação meio alto ali do núcleo, né? E está gerando ali uma alta taxa de distorção harmônica ali na corrente de magnetização que o transformador consome. E na categoria 3 aqui a gente tem então os equipamentos eletrônicos, né, como inversores, retificadores, UPS, televisores, micro-ondas, assim por diante, né? Cuja a deformação da corrente é oriunda da não linearidade dos componentes eletrônicos, né? Porque eles utilizam, por exemplo, fontes chaveadas, né, que tem elementos como tiristores, diodos ali, e esses elementos ali, eles dão origem ali à distorção da corrente elétrica, né. Aqui tem mais uma tabela aqui com vários exemplos ali de cargas não lineares, né, que geram correntes elétricas ali distorcidas, sendo que algumas dessas cargas aqui, elas já têm ali filtros internos, né, que realizam a correção do fator de potência, né, ou seja, que realizam a correção ali na distorção elétrica da corrente. Então, daqueles que não tem o filtro, né, que não tem esses filtros internos ali, a gente tem ali uma corrente elétrica ali bem distorcida, né, gerando na instalação elétrica ali. O principal problema ali do fator de potência ser menor do que 1, né, seja para cargas lineares ou não lineares, é que o valor eficaz da corrente elétrica extraída da fonte ele é maior do que precisaria, né, do que poderia ser se o fator de potência fosse unitário. Então, mesmo que eu tenha o fator de potência indutivo ou capacitivo ali, a corrente elétrica ela vai ser sempre maior, né, o valor eficaz da corrente é sempre maior do que na situação ideal, quando o fator de potência é 1. E o valor eficaz da corrente ser maior, né, gera uma série de prejuízos ali, como perdas ali nas linhas de transmissão, né, perdas nos alimentadores internos ali da instalação elétrica, diminuição da capacidade de potência ali dos transformadores, né, sobrecarrega transformadores também, geradores. Então, a grande questão é essa dali, né, o valor eficaz da corrente. Isso ocorre pois o valor da corrente é proporcional tanto à quantidade de potência ativa P transportada quanto à quantidade de potência reativa Q, né, ou ainda potência de distorção,
Então, se eu aumentar tanto o consumo de potência ativa P quanto o consumo de potência reativa Q, eu aumento o valor eficaz da corrente, né? Se eu diminuir o P ou diminuir o Q, também eu diminuo o valor eficaz da corrente. E a gente sempre deve lembrar ali, né, que quando a gente tem uma carga elétrica qualquer aqui, o valor da corrente elétrica consumida por essa carga aqui, ele é sempre calculado aqui utilizando a potência aparente, né, nunca a potência ativa. Pode ser que aí tu tenha equipamentos elétricos aí na sua instalação que tenham a potência ativa especificada, mas elas vão ter também um fator de potência, né? E geralmente as pessoas às vezes utilizam ali a potência ativa para calcular o valor da corrente, mas isso daí é incorreto, né? O valor real da corrente que vai estar sendo consumida pelo aparelho, ali, o valor eficaz, ele tem que ser calculado sempre levando em conta a potência aparente, né? Bom, pessoal, na próxima aula ali a gente continua com a parte ali de métodos de correção do fator de potência ali para cargas lineares e não lineares e como métodos para estimar ali o fator de potência de uma instalação elétrica, né? Então nessa aula era isso, tá? Se tiver gostado, deixa o joinha aí, não esquece de deixar o joinha que isso é importante ali pro canal. Agradeço a quem assistiu até aqui, obrigado, valeu!